Aleluia! Olá, povo de Deus! Mais uma vez estamos aqui para fazer a meditação da palavra do Senhor. Estamos aqui, para fazer mais um devocional diante daquilo que Deus tem para nós. Eu quero agradecer a você que tem visto os vídeos, que tem aí edificado a sua vida, que tem aí buscado de Deus, que tem querido, viver com Deus os milagres, e as promessas do Senhor através da palavra do Senhor. Deus sempre tem uma revelação, tem uma palavra, algo direcionado ao teu coração. Tudo por dentro da palavra de Deus. O Senhor, ele tem sempre algo, um socorro, um cuidado, acerca aí da palavra de Deus sobre a tua vida. Olha o que Deus tem para nós no dia de hoje. Quero compartilhar com vocês lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, o verso de número 29. No segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18, verso de número 29. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha aqui, quem está lendo esta carta? Vamos começar dizendo, isso aqui é uma carta do rei da Síria, Senaqueribe, contra o povo de Judá, o povo de Jerusalém, foi contra o reinado de Ezequias. E Rabzaque, que era um dos seus soldados, um dos comandantes do exército da Síria, que estava aí sobre o domínio de Senaqueribe naqueles dias, ele vai até Ezequias com uma carta. E ele lê essa carta, para Ezequias. O interessante, irmãos, é que a Síria já estava lutando contra o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que eles tinham conseguido conquistar, a cidade aí de Samaria, e a cidade de Judá. Eles já estavam conseguindo avançar na batalha. E a Bíblia vai dizer que Ezequias estava firme. Ezequias foi um homem de Deus, um rei que reconstruiu, algumas coisas em Jerusalém, aí reconstruiu as portas do templo, restabeleceu o culto ao Senhor, assim como o rei Josias. Ele fez aí uma reforma espiritual juntamente com o povo. Um pouquinho mais pra frente, Ezequias acaba errando com Deus, mas até esse momento, Ezequias estava fazendo tudo conforme Deus havia querido. Ele tinha destruído os altos, os ídolos, tentou restabelecer aí a Páscoa, a celebração da Páscoa ao Senhor. Ele fez grandes coisas, foi um grande rei, um rei que o Senhor poupou e acrescentou aí 15 anos sobre a sua vida, quando ele ora, voltado à parede. O profeta Isaías vem com a sentença sobre a vida dele, ele ora a Deus e Deus manda Isaías retornar e dizer que estava acrescentando 15 anos de vida sobre a vida de Ezequias. É esse Ezequias que nós estamos falando nessa manhã. Agora, nesse momento, esse Ezequias estava liderando a guerra, de Jerusalém, da guerra de Israel, de Judá contra o povo sírio. E aí nós vemos a Síria avançando. Ele estava mantendo firme, não estava pagando o tributo ao rei Senaqueribe, mas ele conseguiu conquistar Judá. E como o povo estava oprimindo Ezequias, dizendo que ele precisava pagar, porque quanto mais pessoas iriam morrer, vamos conjecturar, vamos ver o povo pressionando Ezequias, os seus magistrados, o povo também, as pessoas de pompa, de elite, estavam pressionando Ezequias e o próprio povo dizendo: Ezequias, quanto mais vão ter que morrer, como nós vamos continuar com tudo isso? Pague a ele o tributo. E a Bíblia vai dizer que ele cede depois que o rei da Síria, Senaqueribe, consegue conquistar Judá. Ele cede, paga aí o tributo. A Bíblia vai dizer que ele dá todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que ele tem, todo o bronze, tudo que ele tem, ele dá. Inclusive as folhas, da porta do templo de ouro, as maçanetas do templo de ouro, ele tira e paga aí Senaqueribe. Mas, olha que interessante, não consegue chegar ao valor que Senaqueribe pede. Então, ele manda o seu soldado Rabzaque até Senaqueribe e diz: por que você está afrontando ao rei da Síria? Ei, o rei da Síria venceu muitas batalhas. E aí o próprio rei da Síria vai dizer: ei, porventura os deuses das nações puderam livrá-las da minha mão? Olha aí,
cada um a sua terra, não livrou da mão do rei da Síria. Ele mesmo se intitulava um deus. Olha o que ele vai falar assim, ó. O que é feito destes deuses? Em Ramade, Asparde, Serfavaim, Rema, Iva. Ele começa a citar cidades, né, ao redor que ele havia conquistado, dizendo: porventura esses deuses livraram esse povo das minhas mãos. E ele cita Samaria: porventura livraram Samaria da minha mão, esses deuses? Não, eu consegui conquistá-las. Olha aí o rei Senaqueribe afrontando o Deus Todo-Poderoso. Ele não estava afrontando Ezequias, irmãos. Mas quando ele faz a leitura da carta, não está nesse capítulo, nós vamos falar sobre isso. Um pouquinho mais adiante, a Bíblia vai dizer que o Deus dos céus ouve a carta e diz: olha aqui, Ezequias, não é contra você, mas é contra mim que este rei agora está guerreando. E aí Deus dá uma estratégia, né, para Ezequias naqueles dias, né? Ele faz um arqueduto, ele desvia a água de toda a cidade por fora da cidade, dos muros de Jerusalém, e ela retornava para dentro da cidade de novo. Por quê? Porque naquele tempo, hoje também, a água era uma fonte muito rica, né? Todo lugar que tinha água tinha prosperidade, tinha riqueza. Então a primeira coisa de quando um rei queria conquistar uma cidade, ele via, né, qual que eram as possibilidades de água dessa cidade. E para enfraquecer, né, esse inimigo, Ezequias faz esse arqueduto por debaixo da cidade, saindo por fora de Jerusalém pelos muros e entrando para dentro da cidade de novo. Ou seja, quando o rei Senaqueribe chegasse lá dentro da cidade de Jerusalém, ele não veria água. Então enfraqueceria e ele talvez perderia aí um pouco da sua vontade de conquistar a cidade. E aí Ezequias vai pensando e vai estipulando algumas coisas, né? E aí, com certeza, uma cidade que não tem água não tem riqueza, né? Não tem como sobreviver. Então, Ezequias tem aí uma estratégia de Deus. Deus faz com que Ezequias faça esse arqueduto. Irmãos, o que nós temos aí, né, de tirar para nossa vida de aplicação dessa palavra? Uma coisa bem rápida hoje, né? Só para que a gente fique aí com essa meditação mesmo. Que Deus, no meio da prova, da luta, Ele te dá estratégia para que você possa sair dessa situação. Uma das estratégias de hoje é a oração. A outra estratégia, né? O que Deus dá sobre a nossa vida aí de arma, né, espiritual, também é um poder que há no nome de Jesus. Então, se nós temos autoridade no nome de Jesus, que nós buscamos essa autoridade, temos uma vida com Deus, sabedoria, santidade, nós temos autoridade no nome de Jesus. Então ele vai te dar aí, o Espírito Santo vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria para sair dessa situação. Aqui com Ezequias, Deus toma afronta para ele, porque o rei Senaqueribe não estava afrontando somente Ezequias e o seu povo, mas estava afrontando o Deus que estava sobre esse povo. Então nós vemos aqui uma história muito linda, muito rica. Poderia falar aqui horas, né, sobre a história do rei Ezequias, mas eu quero que você fique com esse pedacinho. O Senhor, Ele tem coisas maiores sobre a sua vida, sabe onde você passa, sabe por onde você passa, Ele sabe o que você está passando agora. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação, desde que nós deixamos o domínio e o dever nas suas mãos. A palavra vai dizer que Ezequias estava irredutível, mas quando ele viu a Síria avançando e conquistando, né, algumas cidades de Jerusalém, ele começa a temer. Por quê? Porque o povo o começa a oprimir. E aí, um pouquinho, né, ele começa a pensar: será que eu deveria pagar o tributo? E ele paga, mas ele não consegue chegar e alcançar o valor. Era Deus mostrando para Ezequias mais uma vez que ele deveria ter continuado confiando no Deus Todo-Poderoso, né? Porque o crente, ele passa algumas lutas, sim, mas Deus sempre está no controle delas. É isso que Deus estava dizendo para Ezequias naquele momento. E Deus toma aí a frente, né? Guerreia, né? Faz aí, envia o anjo, né? Mata aí um grande número, né, dos soldados assírios. Esses soldados assírios estavam amandos, né, de Senaqueribe, mas experimentaram aí o poder de Deus sobre a vida do povo de Deus, guerreando contra Senaqueribe. Rei Ezequias, né, consegue aí a sua vitória. Mais pra frente tem coisas mais aí na história de Ezequias que nós vamos trazer, né, um pouquinho mais adiante, mas hoje eu quero ficar aqui em cima dessa palavra, né. O rei Senaqueribe guerreou contra Ezequias, ele lutou contra Ezequias, mas o Senhor lhe deu estratégia, lhe deu livramento para que eles conseguissem sair dessa situação. Fica essa palavra no seu coração e saiba que Deus, ele sempre tem um propósito acerca de alguma coisa sobre a tua vida. Passe por isso embaixo da autoridade do Senhor, assim como Ezequias fez, confiando
Ele deu uma titubeada, mas o Senhor mesmo assim o socorreu e foi com ele. Saiba que o Senhor, ele não procura perfeição, ele procura um coração adorador a ele e a sua palavra. Em nome de Jesus, fica essa palavra no seu coração. Amém?